Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje quero-vos falar sobre simulação de Monte Carlos. O que é isso? É uma coisa esquisita. Enfim, eh, para quem tiver curiosidade, eu aqui fui tal como existe o Wikipedia, também existe o Investopedia. E, como aqui diz, o que é a simulação de Monte Carlos? É utilizado para modelar as probabilidades de diferentes outcomes, de diferentes finais, pronto, porque tendo em conta que existem muitas variáveis que a gente não consegue modelar, não é? E então, tendo, por existir essa variância nos resultados, podemos então correr uma dada simulação várias vezes e depois obter um valor médio. Como é que eu fiz isto? Vou dar aqui um exemplo. Muito simples. E depois vocês espero que façam esta simulação nos vossos registros de apostas ou de trading, só para verem. Antes de mais nada, o que é que eu vou precisar do registro para fazer uma simulação, para depois ver porque é que eu estou a fazer isto, porque eu quero ver se tenho uma estratégia de valor esperado positivo ou não, tendo em conta mesmo a variância dos resultados e etc. Então, eu vou precisar do strike rate, ou da taxa de acerto das apostas, ou do trading, ou seja, quantos greens sobre o número total de mercados, quantos mercados em greens sobre o número de mercados, ou quantas apostas ganharam sobre o número total de apostas que fizeram, incluindo as perdas, etc. Isso dá-vos o strike rate. Vou precisar da média dos ganhos e a média das perdas. A média dos ganhos somam todos os greens e dividem pelo número de greens, não é? A média das perdas, somam todas as perdas e dividem pelo número das perdas. Pronto. Isso dá-vos um valor. Em princípio dá um valor em dinheiro, não é? Eu estou a trabalhar com percentagens, que é mais fácil, porque é irrelevante a percentagem, o valor em si. Eu pus aqui uma banca hipotética de 100, de 1000 euros, digo eu. Podia pôr de 10.000, não interessa. Estes três valores são que são necessários para fazer então esta simulação. Como é que isto funciona? Depois de terem estes valores, é muito simples. Vocês, antes de mais nada, podem ver qual é o valor esperado para uma dada estratégia ou para o vosso registro. O valor esperado é muito simples, só tem que multiplicar a probabilidade, a taxa de acerto vezes a média de ganhos e subtrair a taxa de insucesso, que é 1 menos a probabilidade de acerto, vezes a média das perdas. Pronto, isto é o valor médio. Eu estou a usar valores médios porque normalmente a gente não utilizamos, não temos um ganho fixo, não é? Não entramos numa odd sempre à mesma odd exatamente, não. Se existe bastante variância, como tal, vamos usar as médias. Já sabemos que qualquer média tem associado também um desvio, mas pronto, vamos usar o valor médio. Mas esse desvio vai ser contemplado depois na simulação. Agora que temos estes valores, o que é que vamos acontecer? O que é que eu fiz neste caso? Vamos supor que começámos com uma banca inicial de 1000, agora vamos começar um novo projeto e tínhamos desenvolvido uma estratégia. E agora quero testar esta estratégia com uma taxa de acerto de 50%. Quando eu ganho 1%. Quando eu perco 1%. Isto é o caso da moeda, não é? A moeda ao ar. Isto seria o caso para uma odd de 2. Quando ganhamos, ganhamos uma stake. Quando perdemos uma stake. Pronto. Ou seja, neste caso, apostaria 1%. Se perdesse, perdia 1%. Enfim. Qual é o valor esperado para isto? Assim, se aplicar a fórmula simplesmente, claro que o valor esperado tem que ser zero, não é? As perdas anulam os ganhos, etc. No entanto, vou tirar isto aqui, já vão perceber porquê, e depois mostro-vos como é que eu faço isto. No entanto, eu vou gerar um número aleatório entre 0 e 1, ou seja, depois vai dar entre 0% e 100%. O que é que eu decidi? Como isto é uma taxa de acerto de 50%, se este número aleatório for superior a 50%, eu perco a aposta. Se for inferior, eu ganho a aposta. Assim, se eu fizer uma taxa de acerto
maior, não é? Sempre que o número aleatório der abaixo desse número, vou ter mais ganhos e vice-versa. E vou ter menos perdas se for superior. Pronto, é para isto bater certo, não é? Agora estou a usar 50%, é 50-50, mas daqui a bocado vamos testar com outros valores. Então, e o que é que acontece? Neste caso, também utilizei uma gestão de banca que é sempre a mesma, stake, entrar, ou seja, neste caso, se eu ganhar, ganho 1%, se perder, perco 1%. 1% fixo da banca inicial, não é? Podia usar outros sistemas de gestão de banca, Martingale, não, isso não é um bom sistema. Critério de Kelly, podia usar em percentagem, mas não, vou usar o que eles chamam level stake, vou usar sempre a mesma stake para todas as apostas. Ainda por cima é 1%, ou seja, neste caso teria que perder teria de perder 100 apostas de seguida para a minha banca arrebentar, não é? O que é pouco provável. Mas pode acontecer. Ninguém diz o contrário. Seja como for, eu vou correr esta simulação 1000 vezes. E quando eu corri esta simulação, neste caso, como é moeda ao ar, eu no final até ia ter menos dinheiro do que ia ter na banca inicial. Vocês poderão perguntar, mas isso não faz sentido, não é? Faz, porque eu só simulei 1000 vezes. Se for no infinito, se tiver 1 milhão, 3 milhões, enfim, aí tendencialmente teria de acabar com a banca que eu tinha inicialmente, que é uma estratégia de valor esperado nulo, ou seja, as perdas iam anular os ganhos. Neste caso, esta simulação deu isto. Se eu carregar no F9, corro outra simulação. Agora deu 790, se repararem aqui. Ele faz o refresh, ou quando eu carrego no F9, aqui as percentagens mudam. Faz um novo cálculo. Aqui continuava a ter menos, por acaso está a dar menos, está a dar menos. Aqui, felizmente, deu no final de 1000 apostas fiquei com mais 10 euros, o que não é muito animador. Aqui neste caso já ficava com mais 470 euros no final. Enfim, estão a ver, não é? A moeda ao ar, só que às vezes podemos ter uma boa sucessão ou uma má sucessão, e isto é um número finito de apostas, de simulações que pode calhar para o lado negativo ou para o lado positivo. Agora, aqui é que está. Como vêem, neste caso específico, é uma moeda ao ar. E temos uma infinidade de soluções possíveis, né? Depende mesmo da sorte. A gente não sabe o que vai acontecer num jogo de futebol, né? E pronto, pode-nos dar positivo ou pode-nos dar negativo. Mas aqui podemos usar então a simulação de Monte Carlo para simular diversos resultados semelhantes a este, né? Utilizando esta mesma estrutura e no fim fazer quase como uma média, pronto, desses resultados para ver qual é o valor médio esperado. Como é que eu faço isto? É simples, era aquilo que eu tinha inicialmente, só que agora vou mostrar como é que eu fiz. Eu vou pegar aqui vou fazer outra vez 1000, vou fazer 1000 simulações para este conjunto de regras. Pronto. E o Excel tem aqui o Data Table, isto não é um curso Excel, pronto, isto não é relevante. Depois, se quiserem explorar, há muitos vídeos no YouTube sobre isto. Pronto, ok. Agora, o que eu basicamente fiz é esta primeira linha, que era este conjunto de instruções, agora corri esse mesmo número de instruções com números aleatórios 1000 vezes. E como podem ver, por vezes vou ficar no fim com menos dinheiro, com mais dinheiro, enfim. Por vezes poderei chegar ao fim com mais dinheiro ou com menos dinheiro. O interessante é que, ao fim de 1000 simulações, se forem a ver, em termos médios, o que é esperado ganhar é mais ou menos ficarem com a banca que tinham inicialmente, que isto tem um valor esperado nulo. Né? Vou carregar outra vez no F9, já agora. O F9, neste caso até agora perdia um bocado de dinheiro em termos médios, enfim, mas estão a ver que se eu correr isto várias vezes, se eu pusesse 10 mil, 1 milhão, o valor médio teria que tender para a banca inicial, porque isto é uma estratégia de valor esperado nulo. Acho que faz sentido, não é?
Agora, nenhum de nós tem estratégias em que o valor esperado é nulo, ou pelo menos tentamos que não seja nulo, queremos é que seja positivo. E é disto que eu vou falar. Vocês, quando analisam o vosso registro, vocês veem o vosso strike rate, a média dos ganhos e das perdas. Eu vou dar aqui um exemplo prático para futebol. Não é? Vamos supor que desenvolvem uma estratégia para futebol e que tem uma taxa de acerto de 70%. O que é que no futebol tem uma taxa de acerto de 70%? Ou o que é que acontece mais ou menos de 70%? Pode ser, por exemplo, o over 1,5 nos jogos de futebol, não é? Dependendo do campeonato, mas aí, por norma, é esperado mais ou menos 70% dos jogos com dois golos, não é? Ou dar over 2,5 ou mais, não é? Over 2,5, desculpa, over 1,5 ou mais. Mas é mais ou menos, não é? Então, se olharem para uma estratégia, eu estou a desenvolver esta estratégia aqui como exemplo. 70%. Vamos supor que esta estratégia desenvolvimos e tínhamos uma taxa de acerto de 70% pelo nosso registro, pelo nosso historial. No entanto, sempre que apostavam, sempre que ganhavam, ganhavam 1%. E sempre que perdiam, perdiam 2%. Se fosse 1%, já vimos que é uma estratégia de valor esperado positivo. Não é? Neste caso, o que acontece? Apesar de eu perder o dobro daquilo que eu ganho, como tenho uma taxa de acerto bastante elevada, acaba por compensar as perdas. Mas vamos correr isto. Vou carregar no F9, agarrar no F9, como bem, tem aqui um valor esperado positivo. Se forem ver em termos médios, consigo obter sempre pelo menos uma banca para esta estratégia com uma taxa de acerto de 70%, apesar de perder o dobro daquilo que eu ganho. Isto podia ser, por exemplo, vamos supor que fazíamos over 2,5, mas tínhamos uma regra em que só entrávamos quando a odd estivesse a 1,5. Né? Sim, sempre que esse 1,5 batia, era vencedor, ganhavam metade do investido. Se não fosse possível, perdiam esse investimento. Ou seja, tinham uma odd mínima de entrada, que era esse 1,5, e apesar de não irem ganhar sempre, em termos de longo prazo, seria uma estratégia de valor positivo. Não é? E quanto é que ganhariam sobre isso? Pronto, basicamente, em termos médios, conseguiriam dobrar a vossa banca. É o que a simulação está a dizer, não é? Se forem ver em termos médios, dá sempre 2.000, à volta de 2.000, tem o retorno de uma banca. Claro que poderiam, isto é a média destas 1.000 distribuições que a gente calculou, não é? Porque, deixem-me só voltar aqui. Se calhar uma imagem vale 1.000 palavras às vezes. Vamos supor que isto era as nossas combinações todas. Isto são as curvas de lucro ou do resultado final. Algumas delas vão ser bastante positivas, outras vão ser negativas, outras vão acabar com menos dinheiro. Depois há muitas aqui no meio. E aquele valor é um valor que faz a média destas curvas todas, pronto, de lucro. Mas neste caso era esperado em média terem lucro. Claro que podem ter numa sucessão má e não saírem lucro, mas é esperado que saiam em lucro. Até porque numa simulação só o valor esperado é positivo. Se tivermos em conta a variância desse resultado, mesmo assim continuamos positivos. Isto é uma estratégia com uma elevada taxa de acerto, apesar de perdermos mais do que ganhamos, mas assim conseguimos ter valor esperado positivo. Isto é o desvio destas médias todas, o mínimo e o máximo. No mínimo ficaria só com mais 90 euros da minha banca inicial, no máximo poderia fazer duas bancas. Pronto, é o que isto me está a dizer mais ou menos. Mas o que a gente deve apontar é sempre para o valor mais ou menos médio. Este Sharpe Ratio, isto é um indicador mais financeiro. Vamos supor que tem um portfólio de ações, querem comparar com um outro portfólio teoricamente sem risco.
e divide pelo desvio padrão. Pronto, é uma medida. O que isto nos diz é se for superior a 1, a 2, é um bom sinal. Pronto. Ou seja, o que ganhamos compensa a variância dos resultados. É um indicador, vale o que vale. Se tiverem mais curiosidade, é fácil, vão investigar e ver o que isto quer dizer. Pronto, falámos aqui de estratégias de uma elevada taxa de acerto, mas em que ganham pouco. Mas também pode haver o contrário. Podem ter uma estratégia em que, sei lá, falham muito. Quando ganham, sei lá, vou pôr 3%. E quando perdem, mas perdem pouco. Deixa eu ver se esta estratégia tem um valor esperado positivo. Tem. Em princípio tem um valor esperado positivo, porque quando ganham, vão ganhar o suficiente para compensar as perdas, apesar de estarem sempre a perder bastante. Vou carregar outra vez no F9, só para correr isto mais que uma vez. Vou esperar aqui dá 2. Pronto. Mas podem ver que o valor esperado aqui é positivo. Aliás, aqui esta estratégia, apesar de ter uma taxa de ser bastante mais elevada, bastante mais baixa, desculpem, acabamos por, em termos médios, ganhar mais que a estratégia, por exemplo, do over 1,5. O que é que poderia ser uma estratégia com uma taxa de acerto de 30%? Sei lá. Talvez apostar em empates, digo eu. Talvez os empates normalmente começam a 3, não é? Dependendo do jogo. Entre 3 e 4, assim um jogo dito equilibrado. Vamos supor que tinham uma técnica para escolher os empates e pronto. Já sabem que vão perder muito, mas se ganharem, depois compensa as perdas. Pronto. É uma estratégia. O que é que posso dizer mais sobre isto? Não há muito mais a dizer, só vos queria mostrar, fazer esta simulação, como podem avaliar o vosso registro. Se o que é que eu gostava? Gostava que experimentassem, analisassem os vossos registros para verem se têm um registro de valor esperado positivo. Basta verem o vosso strike rate, a vossa percentagem, a média de ganhos, a média de perdas, pronto. E porem aqui os valores. É relativamente simples e veem qual é o resultado que têm. Depois podem carregar no F9 e correm simulações. Podem, se definirem alguma estratégia, podem pôr aqui os valores para ver se vos vai dar um valor esperado positivo ou não, qual é o valor médio esperado para essa estratégia. Enfim, acho que é uma ferramenta, é mais uma. Experimentem. Para já é tudo. Depois digam qualquer coisa, quer saber os vossos resultados e alguma dúvida entre em contato comigo e pronto. Obrigado pelo vosso apoio, tem sido ótimo e força, estou aqui, tá?